Olá, eu sou o professor Maicon. Vamos a mais uma resolução de questões do Enem 2023. Hoje a questão 65 do caderno de Ciências Humanas, do caderno amarelo. É uma questão específica de história, então vamos ao texto. No caso, são dois textos e pede para você relacioná-los. Então, o primeiro texto diz o seguinte: oriundo da Romênia, Jenny Greiser apontou no Brasil em 1932, assim como milhares de judeus do leste europeu. Sua vinda para o Brasil ocorreu em um momento de ascensão do antissemitismo na Europa que tornava precárias suas vidas. O Brasil se colocava como uma possibilidade na busca por condições de sobrevivência e desenvolvimento. Vamos ao segundo texto. O segundo texto diz o seguinte: a presença judaica no Brasil foi criando aos poucos certas desconfianças que se refletiram em órgãos de imprensa e em círculos intelectuais e políticos. Em parte, essa imagem negativa advinha da onda nacionalista surgida no final dos anos 1910, que concebia imigrantes como concorrentes dos trabalhadores ou como seres improdutivos, exploradores da mão de obra e da riqueza autóctone. Além disso, as elites políticas da época acreditavam que os estrangeiros eram portadores das doutrinas anarquistas e comunistas, estranhas à índole do povo brasileiro. Esses indesejáveis seriam um mal externo que corromperia a nação. A questão diz o seguinte: conforme descrito nos textos, o tratamento dispensado aos grupos mencionados se fundamentavam em preconceitos teológicos e religiosos. Letra B, aspectos socioeconômicos e ideológicos. Letra C, regulamentações territoriais e alfandegárias. Letra D, orientações constitucionais e estatutárias. Letra D, orientações constitucionais e estatutárias, essa eu já citei. Letra E, decretos legislativos e internacionais. Então, qual dessas alternativas, conforme descreve o texto, exemplifica o tratamento dispensado aos grupos mencionados? Os grupos mencionados são os grupos judaicos, povos judeus que migraram no contexto do início do século XX, sobretudo por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Antes de respondermos essa alternativa, lembrando que essa alternativa você consegue responder a partir da análise do texto. Então, trazer só um panorama um pouco mais amplo sobre a imigração estrangeira para o Brasil de 1808 a 1970. Então, mostrando esse gráfico, quais foram as nações que mais mandaram migrantes para o Brasil. Portugal vem com 31%, italianos com 30%, japoneses com 4,2%, espanhóis 13% e alemães 4%. Os outros, 17,8%, são outras nacionalidades, como os sírio-libaneses e tantas outras nações. O fato é que há um padrão de imigração para o Brasil, e esse padrão ele está longe de ser, eu diria, espontâneo. As elites brasileiras, logo do período posterior à escravidão no Brasil, passaram a incentivar a imigração de países estrangeiros, sobretudo italianos, portugueses, alemães e espanhóis. Então, existia um claro aspecto de uma tentativa de modificar a população brasileira, que no período, e consequentemente até hoje, era formado por uma população majoritariamente negra. Isso vai dar origem, por exemplo, uma tentativa de substituição da população brasileira, uma tentativa de embranquecimento que é muito bem representada no quadro A Redenção de Cã, que mostra 4 personagens: uma senhora mais idosa, negra retinta, uma jovem senhora que tem uma cor um pouco mais clara, o que hoje nós chamaríamos de morena,
e um senhor branco e uma criança também branca. Isso mostra o processo de miscigenação com pessoas brancas que gradativamente ia embranquecendo a população brasileira. Então, essa era a intenção das elites brasileiras, incentivar a imigração de europeus para o Brasil. Só que, claro, essa imigração não aceitavam todos da mesma forma. Os povos judaicos, os judeus, apesar de serem brancos, eles eram também concebidos como uma raça inferior. Pessoas que não tinham uma distinção racial muito aceita. Então, a alternativa correta para essa questão seria a letra B, aspectos socioeconômicos e ideológicos. Tinha uma perspectiva ideológica no tratamento dado aos judeus, que era a questão de que eles eram entendidos como anarquistas e comunistas, e também um aspecto socioeconômico. Eles eram tidos como uma classe mais inferior, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista racial mesmo, que era uma perspectiva da elite brasileira, de tentar trazer um embranquecimento da nossa população. Então, essa era a questão que tínhamos para debater hoje. Espero que todos tenham entendido. O tema sobre migração e imigração é muito tradicional nas provas do Enem. Recomendo vivamente a leitura dessa temática. Nos vemos na próxima aula para debatermos mais uma questão. Muito obrigado.